fechando os nossos olhos, nos preparando para mais uma vez a nossa reunião, nosso encontro, respirando profundamente, nos preparando para esse momento, sintonizando com os nossos irmãos maiores, envolvendo com muito carinho a Luciana Santos, que fará por nós a prece inicial. Boa noite, gente. Primeiramente, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao seu Filho Mestre Jesus e aos nossos espíritos de luz por nos auxiliarem mais uma vez nesse nosso encontro. Que nossa aula seja de estudo para que a gente consiga aprimorar cada vez mais, e que a gente possa, com tudo isso, colocar em prática cada pedacinho do que a gente vai aprendendo hoje, cada palavrinha do que a gente vai estudando. Os nossos corações estejam abertos, as nossas mentes iluminadas e os nossos ouvidos cada vez mais aflorados para ouvir o que as mensagens têm a nos dizer. E conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguindo entender e vai conseguir assimilar. Que o nosso Mestre Jesus oriente as nossas instrutoras e que os nossos caminhos sejam sempre orientados ao bem. Graças a Deus, graças a Jesus. Dani, se você quiser me colocar como co-hosts, eu vou adicionando o pessoal que for entrando aí para não atrapalhar a Tá, sua é aula. só. Eu vou colocar, peraí. É que o meu negócio aqui mudou, né? E eu Hum. não sei mais onde põe. Peraí, deixa eu compartilhar e eu vou colocando depois. Tá bom. Gente, tirando as aulas da última prova do livro que vai vir, são três aulas. Boa noite, Luciene. Vai ter a prova, né? Que é a última prova do livro. Aí tem a prova e são duas aulas de estudo, né? São três aulas aí. Tirando essas três aulas, a gente só tem seis aulas. Vocês sabiam? Aí vai ter a aula de confraternização, Não que vai ser acho dia isso vinte e nada cinco bom. do 11. Se aí, ó, já vejam, dia 25 do 11, olhem esses calendários, que se vocês conseguirem, se for possível, estejam no GEMB para a gente poder se ver pessoalmente, confraternizar nosso último dia. Porque o ano que vem vocês vão ter outros educadores. A minha pessoa vai ficar triste. Ana, já tá aparecendo aí? A harmonização ainda não, para mim não. Qual capítulo é? É a lição, esqueci. Peraí. 223. Boa noite, Fábio. Espíritos errantes. Ai, toda vez esse negócio. Não é? Dois, um, dois, três. 16/9. Espíritos errantes. Não é a 126? Sai daí, Ju. É que Não depende é? do livro, Cidália. Tem livros que, dependendo, né, Ah, tá. são, aí tem, Mas o devo sempre. Será que eu tô com o meu formulário errado? peraí, deixa eu ver aqui, hoje eu tô sem o livro na mão, deixa eu olhar aqui o cronograma. Ajudemos sempre, lição 126. 126? É, tá certo. 273. Nossa, que demora.
Desceu? Uh-uh. Gente, não- Se quiser, eu posso projetando. eu acho que agora ele vai aparecer, peraí. Ele tá. Eu salvei no Drive pra ele, mas ele não tá aparecendo. Tô melhor, Cláudia. Obrigada, viu? Ainda tô investigando aí o que tá acontecendo. Mas tô melhor, sim. Mas não deu para digitar, não deu para mexer muito os dedinhos essa semana, não. Aí tá acontecendo Apareceu? alguma coisa, Dani. Ah, Tá tudo escurinho ainda, tá tudo pretinho, mas pelo menos já mudou alguma coisa aqui. vai, é que eu não sei o que acontece aqui, assim. Foi? Ainda não. Foi? Uh-uh. Foi, mas ainda não é tela cheia. É que pra mim, sei que ele tá parecendo que tá pausado pra mim. Peraí, deixa eu fazer de novo. Foi? Não, tá telinha preta. Por que que serve? Abriu, mas tá pequenininho. Ainda tá abrindo pra mim. Aumentou? Uh-uh. Não. Aumentou? Vamos tomar banho, Felipe. O que que eu falei para você? Não, tá igual. Ele não vai. Não vai, Ana. Ele não quer aumentar. Não sei. Abre a harmonização para a gente ver se dá para ler. Dá? Ah, você não colocou aula na pasta, né, do Drive, que aí eu abriria por aqui. Eu coloquei no meu. Deixa eu passar para lá. Peraí.
Se você passar lá para pasta, eu consigo abrir. Vê se você consegue, Ana, por Você favor. colocou na pasta aulas slides? É, básico um. Não, mas não chegou você colocou na nossa pasta que a gente compartilha? É, é que ele tá Não demorando, não veio sei. não, Dani. Você botou em outro lugar. Peraí. Aí, acho que Ó, agora vê, vai. Ana, se apareceu. Uhum. Aí. Não veio, Dani. Uhum. Pelo menos Uhum. não apareceu ainda não. Gente, mas tá dando para ver assim, viu? Tá? Não tá explodido na tela inteira, mas dá para enxergar normal. Vê se foi, Ana. Agora eu passei para lá. Eu coloquei por outro caminho. Eu fechei, né, para ver se dá uma atualizada. Tô abrindo de novo. Veio. Foi. Vou passar para. Agora você precisa me colocar consegue me colocar como hostess? Deixa Ah, Dani abriu. eu- Não, não, abriu aqui para mim. Porque fui eu que abri. Você consegue me colocar como hostess aí? Consigo, consigo. Não tá aparecendo nada aqui para mim. Peraí.
Ai, como tá lento isso. Vai em cima de mim, clica nos três pontinhos. Ele não aparece para mim, os três pontinhos mais. Mesmo você colocando a seta, vira a mãozinha em cima da minha foto, em cima de mim, aí aparece multi três pontinhos. Não aparece para você? Agora foi, agora foi. Me coloca É que como tava rosto. outra pessoa Isso. como Foi. roxo. Abriu, gente? Abriu, mas não abriu grandão. Tá Tá. só. E agora? Foi. Abriu grandão? Deu certo. Para mim Tá. abriu. Sim. Então, Dani, eu vou passando para você. Aí, quando for a hora de virar, você me fala, tá? Tá, tá Então, bom, vamos lá. obrigada. Nada. Lude Oliveira, você está pronta? Sim. Are you ready? Então, vamos lá. Posso ler do livro? Pode, do jeito que você quiser, meu bem. Tá bom, obrigada. Ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a bondade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o grande nos pede socorro, compadeça, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, aparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Ô, beleza. O que que você acha, Lu? Eu acho que é o que está falando, né? Que a gente deve ajudar o nosso próximo, independente, né, da posição social, do tipo de ajuda. Às vezes não é ajuda financeira, às vezes é uma palavra, às vezes é um carinho, às vezes é um prato de comida, né? Que a pessoa está precisando. Então, que a gente tem que estar atento o tempo todo para ajudar, poder ajudar o nosso próximo, né? Independente da posição social que essa pessoa esteja. É isso que eu entendi. Uhum. Alguém quer fazer um comentário rápido? Eu acho também que a gente tá é para ajudar o próximo bem próximo, né? Às vezes a gente faz uma caridade para alguém tão distante, né? Ah, nossa, vou levar uma cesta básica lá na Conchinchina. Cara,
Sua vizinha às vezes está precisando aqui do lado, né? Então, assim, às vezes até dentro de Sim. casa mesmo a gente não tem isso, né? Então a gente acha que ajudar os outros é sempre, mas a gente esquece de olhar o nosso entorno mais em torno ali. Eu acho que isso também eu senti um pouco aí no texto. Mais alguém quer completar aí? E não esquecer que também a ajuda pode ser simplesmente orar pela pessoa, viu? Porque vou contar para vocês, viu? Qual que é maior, a luta carnal ou espiritual, né? Se a gente for considerar que a luta espiritual é maior, a nossa maior ajuda, eu acho que seria orar por alguém. A oração é uma grande coisa, né? É uma grande coisa. Às vezes a gente menospreza, acha que não é nada, é muito, né? Então, às vezes a gente não tem ali na hora uma condição de ajudar alguém que pede uma ajuda para a gente ir na rua, a gente está desprevenido, a gente não tem, mas faça uma prece, porque é muito. A oração é muito. E essa coisa que fala aí, né, que o próximo é o bem próximo. É muito próximo mesmo, porque quando a gente fala em ajudar o próximo, em pensar no próximo, como vocês estavam falando aí, a gente geralmente pensa lá fora, né? E o próximo é bem próximo mesmo, é dentro da nossa casa, começa dentro da nossa casa. É isso que a gente precisa lembrar, que não adianta a gente querer ajudar e começar a fazer bem para o mundo e a se modificar e pensar em ajudar as pessoas se a gente não começar dentro da nossa casa. Então, a ajuda começa tendo paciência com uma mãe, tendo uma paciência com um pai, né? Engolindo, assim, ficando quietinha e não retrucando, que geralmente a gente retrucava um filho, um marido, né? Que a gente ia e já dava no meio ali, porque antes a gente não tinha aquela tolerância. É dentro de casa, é o bem pertinho mesmo, né? Então, mudar atitudes, repensar ações, ajudar sim, se colocar à disposição, principalmente com os mais velhos, né? Que exigem um pouco mais de paciência da gente e fazer sim o nosso melhor com aquele próximo, bem próximozinho mesmo. É dentro de casa que começa. Então, o ajudar o próximo não é só ir lá fora e querer fazer o bem, não. É dentro de casa, bem do ladinho mesmo, né? E hoje mesmo eu estava indo pegar minha filha na escola e eu estava observando, enquanto o semáforo estava fechado, tinha um senhor, um rapaz, vai, entregando, estava com um bolo assim de folhetinhos que ele estava entregando para as pessoas, né? E todas as pessoas, eu fiquei ali observando 100% das pessoas que passaram por ele enquanto eu estive ali. Todas ignoraram os papeizinhos dele, nenhuma pegou. Nenhuma pegou. Aí eu fiquei pensando, gente, o que que custa você pegar um papel? Ah, mas não me interessa, não quero comprar aquele apartamento. Tudo bem, cara. Pega, põe na sua bolsa. Guarda na sua bolsa, se não é interessante para você, chega na sua casa, tudo bem, joga fora, mas pega o papel. Às vezes a pessoa tá ali para ganhar R$ 20, entende? Pega o papel, não te custa nada, entendeu? E 100% das pessoas ignoraram ele, como se na sua vida sempre fosse dar tudo certo. Então, assim. O seu bom emprego, o seu cargo, aquele que você se formou, que você almejou a vida inteira e você batalhou, estudou tanto para ele, e agora, uau, tenho o cargo da minha vida, eu sou tão feliz, sou tão bem-sucedida. Será que a sua vida vai ser sempre assim? Será que você vai estar sempre ali, ó, no topo da roda gigante, ou será que a roda um dia vai girar? Será que aquele menino que está vendendo bolo no farol
para a mãe dele para poder ajudar em casa? Será que um dia a gente não vai estar ali naquela situação, precisando vender o bolo? E aquela pessoa e você que ignorou ele, todos esses dias que você passa ali, todos os dias, e você ignora ele quando ele bate no seu vidro, será que amanhã você não vai estar precisando bater no vidro de alguém? Então as pessoas agem e vivem como se nunca fosse acontecer nada com elas. Então é isso que a lição traz, sabe? Se importar. Se importar com o próximo, se importar realmente com a dor do outro, se importar mesmo com o que está ao nosso redor. E aqui a lição diz: no Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Eu adorei essa frase. A posição neutra no Evangelho significa menor esforço. Não existe posição neutra. Ou você faz alguma coisa, ou você não está fazendo nada, né? Ou a gente realmente encara essa mudança e faz alguma coisa para a gente ser mais feliz também, se com essa modificação, ou a gente não está fazendo nada. Dani, vou botar aqui de volta para você. Sempre que você precisar mudar, você fala, Ana, muda, pula, Aviso. tá bom? Tá, obrigada. Dá um pulinho, Ana. Vamos lá. Aí, se você, quando você quiser que eu Pode pare também, passar eu tudo paro, esse tá? ano que eu já falo. É, tá, Tá. tá. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Vencemos aí os problemas técnicos. E hoje esse conteúdo da aula é bastante extenso, né? Vai lá desde a questão 223 até a 257 do Livro dos Espíritos. Então, vocês vão ter que ler depois, porque eu fui pegando só é, alguns trechos e exemplos de livros que a gente já leu, porque não dava aquele formato que eu gosto mais de fazer, da gente saber a pergunta, a resposta, não dava para fazer porque ia ficar muito extenso. Então, o que que a gente vai falar? Dos espíritos errantes, do mundo transitórios, das percepções e sofrimento dos espíritos, e no finalzinho tem um ensaio sobre a sensação nos espíritos. Mas vocês vão perceber também, ao longo da aula, que todos esses temas, a gente já conhece. Talvez a gente não saiba essa definição, né, de espírito errante, mas são temas que a gente já trabalhou, inclusive, toda aula tem bastante relação com o livro que a gente leu, Violetas na Janela. Então, vocês vão perceber que eu trouxe bastante alguns elementos do livro e também vocês vão lembrar muito de histórias do livro durante a aula, porque basicamente o tema do livro ele se relaciona com esses conceitos. Pode passar, Ana, por favor. Pode colocar Bom, mais? pode colocar mais, porque eu vou falando, senão ficou falando muito para você. Pula. Bom, o Kardec ele vai trazer é, a definição dos estados dos espíritos. Então, ele fala espíritos encarnados, que somos nós, né? Unidos a um corpo material, os espíritos errantes, que são livres, do corpo material e estão esperando a oportunidade de uma nova. Eu comi a palavra aqui, de uma nova reencarnação, então são aqueles espíritos que já desencarnaram. E os espíritos puros, que são perfeitos e que não têm necessidade, não têm a obrigatoriedade de reencarnação, a não ser que seja por alguma missão que eles tenham. Pode passar, Ana, por favor. E errante? No dicionário, o que que significa errante? Para a gente entender esse conceito que ele traz de espírito errante, que anda vagueando. A expressão pode referir-se a uma pessoa que vive a vagar, a um nômade. Pode passar, Ana.
E aí o Kardec vai comentar, né, a partir da definição que ele traz ali do Livro dos Espíritos, que a palavra errante, utilizada por Kardec, ela designa o estado de um espírito que ainda precisa reencarnar, que muitas vezes essa definição causa algumas dúvidas. Pode passar, Ana. Assim, importa considerar que errante, né, é uma palavra que vem do francês errant e significa, neste contexto, o mesmo que em português, o que não é fixo, né, o que não está num lugar parado, que vagueia. Pode passar, Ana. E esse estado, né, de erraticidade, quando o espírito atinge a perfeição moral e ele se torna o espírito puro. Então, ele está falando, não é mais errante, visto que chegou à perfeição do seu estado definitivo. Então, o que que é o espírito errante? É aquele espírito que desencarnou e ele está ali naquele processo de esperar um momento de reencarnar novamente. E esse estado que ele se encontra ali chama o estado de erraticidade, que é aquele momento que ele vai ter alguns aprendizados, como a gente viu lá, a Patrícia, a gente lembra no livro que quando ela desencarnou, ela tem milhares de aprendizado ali, né? A gente vai vendo as histórias, os momentos que ela vai passando, então ela está ali naquele estado de erraticidade, que não tem a ver com erro, né? Tem a ver com o errante, que é aquele que está fixo. Por que que ele fala que é uma pessoa que está vagueando, porque não é uma pessoa, não é alguém, não é um espírito que vai ficar fixo ali naquele lugar, ele vai reencarnar de novo. Então, é nesse sentido, de que está vagueando, é um nômade, porque ele está ali naquele estado em que ele está em movimento e que ele não vai ficar fixo ali. Os únicos que não vão precisar sair, né, desse estado são os espíritos mais evoluídos, os espíritos puros, caso não haja necessidade. Pode passar, Ana. E aí ele vai falar que errantes são todos. Volta um pouquinho. Peraí, Dani, que eu me perdi aqui com o mouse. É para frente ou para trás que eu tenho que ir? Atrás, Para trás. Aqui? mais um. Mais um. Isso aí, aí. Aqui. Tá Errantes são bom. todos os espíritos desencarnados que precisam reencarnar. Aí o Kardec vai dizer que erraticidade não é um sinal de inferioridade. Existem espíritos de todos os graus nessa condição. Então, o que que ele está falando? Que esse estado de erraticidade não significa que um espírito é inferior ao outro. Ali, dentro desse estado, pode ter um espírito mais evoluído ou menos evoluído. É uma condição que todos os espíritos de acordo ali com os seus planos, vão passar. Pode passar, Ana. E aí ele vai falar dos intervalos, né? Nessa situação, nesse estado, de erraticidade. Quanto que tempo que o espírito fica ali, esperando para reencarnar? Então ele vai falar que pode ser algumas horas ou até milhares de séculos, que isso nunca é definitivo, que isso depende muito da evolução moral e do aprendizado que o espírito precisa ter. E aí ele vai dizer que, independente do tempo, os espíritos vão progredir na espiritualidade, eles vão ter esse aprendizado, mas ele ressalta que apenas na vida terrena que a gente consegue colocar em prática. E que esse estado de erraticidade ele só termina quando o espírito alcança a perfeição moral. E aí a gente lembra daquela historinha da Leandra, quando ela está ali próximo de reencarnar, que a mentora dela está dando todos os conselhos do que ela, né, falando, lembra que ela era uma boa pessoa, que ela era uma pessoa que fazia caridade, mas que ela teria que voltar para aprender a ter paciência. Então, quando eles falam que só colocam em prática esse aprendizado do que a gente tem nesse estado de erraticidade na vida terrena, é isso. É porque ali, naquele momento,
a mentora está falando para ela, ela passou por um processo de aprender que ela precisava ter mais paciência. Mas esse aprendizado só vai se efetivar, de fato, quando ela reencarna. Pode passar, Ana. E aí o Kardec vai perguntar para os espíritos: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como uma expiação? Então, quem é que determina isso, né? O quanto tempo que eu vou ficar ali para reencarnar? Pode passar, Ana. E aí o Kardec vai dizer: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos perfeitamente sabem o que fazem. Pode passar, Ana. Mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Pode passar, Ana. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuar em estudos que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Então, ele está dizendo que esse estado, quanto de tempo que o espírito vai passar ali, depende muito também do espírito, né? Quando ele fala de punição, na verdade, a gente sabe que não é punição. Punição é o período de aprendizado que ele precisa ficar ali. Alguns, depois, quando a gente vai para o básico 2, 3, a gente começa a ler alguns livros que relatam isso, né? Que tem os espíritos que pedem para ficar mais um tempo, para que eles consigam se aprofundar ali naquilo que eles precisam melhorar. Então, por isso que ele vai falar que é uma consequência ali da escolha do espírito também, né? Dependendo também do que ele na outra encarnação veio, para as provas que ele veio passar, como é que ele lidou com essa prova, com essas provas? Ele passou bem, ele não passou bem, passou com resignação. Então, quando ele fala que é consequência do livre-arbítrio do próprio espírito, porque é um conjunto de fatores que estão ligados às decisões que o espírito toma, que vão definir também o quanto tempo vai se prolongar esse estado, essa permanência nesse estado de erraticidade. Pode passar, Ana. Aí ele fala que nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata quando ela necessita de acontecer, e que ele reforça, né, que o tempo na erraticidade é, em sua grande maioria, uma escolha do espírito, porque está ligado ao livre-arbítrio. Quando ele fala anteriormente que os espíritos sabem o que fazem, porque todos nós sabemos, temos as leis de Deus na nossa consciência, então a gente sabe o que a gente deve ou não fazer, né? Então, e quando ele fala do livre-arbítrio, é nesse sentido, que é a escolha do espírito, porque a gente tem ali a oportunidade de escolher, bom, eu vou agir em certas ocasiões a partir das leis de Deus ou não. Então, quando ele fala que é sempre uma escolha do espírito, é porque está ligado também às nossas ações que vão definir esse tempo que a gente vai permanecer nesse estado de erraticidade. Pode passar, Ana. Ô, Dani, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que que no mundo superior a reencarnação é quase que imediata? Porque no mundo superior tá os mais desenvolvidos, não tá? Os espíritos puros. Na verdade, é assim, eles é quase imediata por quê? Porque eles não precisam reencarnar mais, né? Porque eles já são espíritos puros, eles já passaram por todos os processos de aprendizado. Então, eles vão reencarnar quando há necessidade, quando tem alguma missão. Então, eles não vão passar por esse estado de erraticidade, de aprendizado, porque eles não precisam mais aprender. Então, se de repente ele precisa reencarnar para cumprir uma missão, ele não vai esperar um tempo, ele já vai reencarnar, precisa Ah, cumprir a missão, entendi, já vou, né? É entendi. diferente de quem está quem não chegou ainda nesse nível espiritual de espírito puro, de espírito perfeito, que você precisa ter um tempo ali de aprendizagem para você reencarnar. Depende Entendi. muito dos casos, porque nunca é.
depois a gente vai vendo mais para frente com as leituras que nunca é tudo definido, né? Tudo depende do plano que aquele espírito tem, mas o conceito que a gente pode pensar é esse: os espíritos puros, eles não precisam mais reencarnar, eles vão reencarnar por conta de missão. Então, eles não precisam permanecer um tempo de aprendizado porque eles já são perfeitos, né? Eu não sei se Ok, quer obrigada. comentar, Ana. Não, é isso mesmo. A gente precisa, né? Porque assim, tem todo um processo também de recuperação. Quando a gente volta, quando a gente está nesse processo de voltar para o plano espiritual, leva um tempo para a gente também se recuperar, né? A gente é medicado, a gente volta e vai para um hospital. Tem todo um processo de retorno aí, né? Tudo leva muito tempo, né? Então. Além do processo de aprendizado que a gente tem lá, tem toda uma recuperação também, né? Então, leva um tempinho. É diferente, é bem diferente, é outro nível. E nesse livro, Os Mensageiros, tem um exemplo do Otávio. E esse livro a gente lê no básico 3 eu acho, né, Ana? No básico 3 não lembro mais. Ai, não lembro também. Não lembro. Mas quem assistiu o filme. É que o filme é bem diferente, mas o Otávio eu lembro da história dele do filme. Pode passar, Ana, que eu acho que a história é parecida, né, Ana, com o do filme, a do Otávio. É que no filme tá bem, né? Bem chulezinho, né? No filme. Eu acho que ele dá para identificar, né? Não sei, porque eu acho É. também diferente do. Ele tá ali, né? O Otávio tá ali no estado de erraticidade. Aí ele encontra com o André Luiz e com uma outra pessoa que eu não lembro o nome, e ele tá conversando, né? Tá dizendo o que que ele tá fazendo, o que que aconteceu com ele. E aí a pessoa tá falando que passou por um aprendizado e que ela reencarnou e algumas questões ela conseguiu resolver e ele vai falar dele. Aí ele coloca: o mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Pode continuar, Ana. Pode passar tudo se você quiser. É que passou agora demais. Vai. Ah, não, Não, você não vai ler? não, eu vou ler, mas aí se você quiser pôr toda a historinha, pode pôr. Quem não desconhecia o roteiro certo. E voltou. Volta um, Ana. Ai, ele foi. Não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na Terra. Então, o que que ele está falando? Que ele, quando ele reencarnou, ele sabia exatamente, quando ele fala que ele não desconhecia o roteiro certo que o pai, né, que Deus designava para ele na Terra, é porque ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer e quais seriam as lutas dele. Pode passar, Ana. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância do que a cultura intelectual simplesmente considerada. Pode passar, Ana. Tive amigos generosos no plano superior que se faziam visível aos meus olhos, recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então, ele está dizendo que ele tinha o auxílio ali dos amigos superiores, tinha todo o amparo de Deus, mas mesmo assim ele se deixa levar pela imprevidência e pela vaidade e ele acaba caindo, né? E a história dele é que ele tinha um mandato mediúnico e ele se casa e abandona a esposa e os 6 filhos, e ele acaba também utilizando a mediunidade que ele tem, não como princípio de caridade, mas ele acaba fazendo uma mercantilização, uma troca, né? Vendendo aquele dom que ele tinha, e aí por isso que ele fala que é a vaidade, que ele se sentiu tão vaidoso e superior por possuir aquela mediunidade, que ele acaba não perdendo essa noção de que ele deveria exercer a caridade, né, gratuitamente, e ele acaba fazendo
uma questão de comércio ali com aquilo que ele tinha, e aí ele fala que ele caiu mesmo sabendo que ele não poderia fazer isso. Pode passar, Ana. Depois de contar dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, vim bater as portas do nosso lar, sendo atendido por irmãos generosos que se revelaram incansáveis para comigo. Pode passar, Ana. Preparei-me então durante 30 anos, olha lá, ele ficou nesse tempo de erraticidade durante 30 anos consecutivos. Pode passar, Ana. Para voltar à Terra em uma tarefa mediúnica. Então, ele está contando que eu já até me adiantei, né? O que ele ficou, ele tinha uma dívida de uma outra vida, e aí ele desencarna, aí ele passa por esse processo, sabe quais as lutas que ele tinha que vencer para superar, né, para pagar as provas que ele tinha, não tinha cumprido na outra encarnação, e ele recebe esse mandato mediúnico para isso. Desejoso de saldar as minhas contas, né? Então, as expiações, resgatar os erros que ele tinha cometido e elevar-me a alguma coisa e se aprimorar espiritualmente. Pode passar, Ana. Não faltavam lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Então, ele está dizendo que ele nunca. Ele teve várias oportunidades, né, de lições, que ele fala também da presença ali dos mentores, dos amigos espirituais, sempre auxiliando ele. Pode passar, Ana. E mesmo assim ele comete um erro, e aí eu trouxe essa história só para a gente pensar que a questão do tempo, né? Ele passou 30 anos ali em estado de erraticidade, tendo o aprendizado de como ele poderia resgatar tudo aquilo que ele já tinha, que tinha que resgatar na outra vida. Ele recebe esse mandato mediúnico, mas quando ele reencarna de novo, ele cai de novo porque ele comete os mesmos erros, erros semelhantes, principalmente pautado na questão da vaidade, a questão, enfim, de relacionamento, que ele trai a esposa, enfim. E a Gênese, no capítulo 11, vai falar também sobre a encarnação, no item 25 sobre a encarnação dos espíritos. Pode passar, Ana. Justamente, o Kardec está falando justamente desse intervalo, né? O que que acontece com o espírito nesse intervalo? Então, ele vai falar que nesse intervalo de uma encarnação para outra, o espírito progride igualmente, no sentido de adiantamentos, conhecimentos e as experiências que alcançou no decorrer da vida corporal. Então, esse período é sempre um período independente do nível espiritual do espírito, é sempre um período de progresso, um período de aprendizado. E esse aprendizado ele é sempre baseado naquela experiência que o espírito teve enquanto encarnado. Pode passar, Ana. Aí, o que que ele fala? O que que acontece? Examina o que fez enquanto habitou a terra, que é o que o Otávio fala, né? Que ele se perdeu pela vaidade. Então, nesse processo ali nesse estado ali, quando a gente está nesse estado de erraticidade, a gente examina o que a gente fez enquanto estava encarnado e vai repassando, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais você tem que pagar ou resgatar em uma nova existência com a ideia de se melhor conduzir. Então, o que que ele está dizendo? A gente Aqui ele tá sendo bem gentil, né, Dani? Dizendo assim, com outras palavras, você tem aquele peso gigante na sua consciência. exatamente bem delicado, porque não é.
Agora no Mediúnico 2 eu tô aprendendo que não era nada assim tão romântico, né? É bem cruel. Eles estão romantizando bastante aqui, né? Não é bonitinho assim, né? Ai, aprendi que eu fiz, xinguei o outro, não vou mais xingar. Não é assim. É bem mais pesado. Mas a ideia é sempre essa de que você vai rever e vai aprender, mas esse rever não é justamente coisas cabulosas que a gente fez, né? Não é tão romântico assim, mas enfim, é só para trazer essa ideia de que a gente vai rever, vai aprender e vai reencarnar de novo para poder suprir esses nossos erros pretéritos. Pode passar, Ana. E aí, nessa revista espírita, eles vão fazer uma comunicação com esse espírito Paul Guimard. E ele vai falar como é que ele tá, né? Ele desencarna, aí tem uma sessão mediúnica e ele traz essa comunicação de como é que ele tá ali naquele estado de reaticidade, o que que ele tá aprendendo, como é que tá sendo, o que que ele tá sentindo. Pode passar, Ana. E ele era um médico, né, da Marinha, viajante, e ele desencarna com 64 anos de idade, e depois ele foi, né, evocado, a comunicação dele veio no mesmo mês por um dos seus amigos. Pode passar, Ana. E aí ele fala, né, eis-me aqui, o que queres? E aí ele vai perguntando. Eu não coloquei, tá? Três, porque eu não coloquei todas as perguntas, mas quem tiver, porque é bem extenso, quem tiver interesse pode pegar essas revistas espíritas, a gente encontra online e lê a comunicação inteira, que é bem extensa, mas é bem interessante. E aí eles vão perguntar, né? O médium vai perguntar para ele: modificaram as tuas ideias sobre a natureza do homem? Então, você desencarnou, você está aí nesse estado de erraticidade. Você se modificou? Modificou alguma coisa? Aí ele fala muito. Bem, pode avaliar, pode passar, Ana. Qual o teu estado atual? Estou errante, como os espíritos que deixam a terra e sentem o desejo de avançar pelo caminho do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. Então, ele está falando: bom, eu desencarnei e eu desejo me aprimorar espiritualmente, então eu estou aqui estudando e escolhendo também como é que eu vou, para uma nova existência, pagar esses débitos que eu tenho. Pode passar, Ana. E aí ele vai falar, o homem que se esforça moralmente, né, que ele está trazendo aqui os aprendizados que ele teve, que ele tem, né, porque ele ainda está durante essa comunicação, ele está, né, nesse estado de erraticidade. Então ele vai dizer que o homem que se esforça moralmente mais do que intelectualmente procede melhor do que aquele que se liga, sobretudo, ao progresso intelectual e despreza o moral. Então ele está dizendo. Bom, ele pergunta isso, né, pro médico, ele vai falar, sim, o aspecto moral é mais importante. Deus dá o espírito como recompensa aos bons, ao passo que a moral deve ser adquirida. Então, ele está falando, bom, não adianta só você ter um avanço intelectual, sendo que você não tem um avanço moral, que a sua recompensa que Deus vai dar, que recompensa que ele fala, recompensa que dá o espírito é a evolução espiritual, que essa evolução espiritual ela não vai se dar conforme você amplia o seu desenvolvimento intelectual, mas sim conforme você amplia o seu desenvolvimento moral. E aí a gente pode pensar nesse exemplo que a Ana falou do menino lá que estava, né? Eu sou um médico super qualificado, mas eu não quero pegar o folheto para ajudar o menino. Então, é justamente disso que ele está falando. Que não adianta só você ter um desenvolvimento intelectual, porque isso não vale de nada, né? Que o que vai te levar para o progresso é o desenvolvimento moral. E que uma coisa não está relacionada à outra. Não é porque a pessoa ela tem um grande desenvolvimento intelectual, que ela é um cientista, alguém posicionado na sociedade, que produz conhecimento, que o desenvolvimento moral vai acompanhar, né? Pode passar, Ana.
Aí ele pergunta: espera se encarnar brevemente? Aí ele fala que não, quero antes pesquisar, né? Então é a escolha dele, o que o Kardec fala lá, que a escolha muitas vezes, né, em alguns casos, pode ser a escolha do espírito. E aí ele vai dizer: gostamos desse estado de erraticidade, porque a alma é mais senhora de si. Então, mais senhora de si, porque ele tem ali um processo de aprendizado que ele pode escolher, né? Pode passar, Ana. Peraí que tinha um restinho aqui. O espírito tem mais consciência da sua força. A carne pesa, obscurece e entrava. E aí a gente pode lembrar da Patrícia, né? Lembra quando ela começou, ela desencarna, quando ela começa a compreender ali as questões do mundo espiritual, lá no livro Violetas na Janela, uma das coisas que ela traz ali é que tudo ela sentia muito mais, que ela tinha consciência, compreensão maior e mais rápido das coisas, e que quando ele fala que a carne pesa, obscurece e entrava, é que muitas vezes, quando a gente está encarnado, a gente não consegue ter essa percepção e essa consciência. Pode passar, Ana. Pode passar, Voltou, acho que peraí. acho- E tem uma outra comunicação também dessa revista espírita que ele vai falar justamente sobre o progresso dos espíritos. Pode passar, Ana. Os espíritos podem avançar intelectualmente se o quiserem, sincera e firmemente? Pode passar. Como os homens, eles têm o livre-arbítrio e o estado errante não lhe impede os exercícios de sua faculdade, até auxilia, dando-lhe meios de observação de que se podem aproveitar-se. Então, ele nessa comunicação, ele está reforçando também o que o médico vinha dizendo, que os espíritos têm o livre-arbítrio nesse estado de erraticidade e que eles tenham esse, essa oportunidade de observação ali também nas suas falhas e de aprendizado. Pode passar, Ana. Passa mais um, acho que voltou. E aí, para a gente pensar um pouco nesse, lembra desse capítulo do livro que a gente leu, o Violeta na Janela da Escola, que a Patrícia vai descrever justamente como é que foi, né, esse processo dela de aprendizado. Pode passar, Ana. E ela vai falar, né? 2 dias depois, Maurício veio me buscar para me levar à escola. Ela está situada numa área enorme, mas pouco sabia o que vinha a ser este aprendizado. Então, ela sabia ali que ela ia aprender alguma coisa, mas ela não sabia que tipo de aprendizado ia ser esse. Pode passar, Ana. E aí ela vai descrevendo, né? Vocês lembram? A escola por todas as colônias são sempre grandes e acolhedoras, e a que descrevo é a colônia de São Sebastião, que é linda. Pode passar. Está numa área com vários prédios, repartido em alas designadas por letras. Aí ela continua: o objetivo é bem claro, deveria ser o mesmo sempre em todos os planos, instruir. Então, o que que ela está dizendo? Que o objetivo da escola, quando eles estão ali, aí nesse estado de erraticidade, é bem claro, é instruir. E que deveria ser assim também em os outros planos. Pode passar, Ana. Na escola, há cursos de conhecimento, mas o principal é o evangelho e a moral cristã. E aí a gente pode pensar que tem a relação, né, dessa do que ela está descrevendo ali, do objetivo, da missão da escola, com a comunicação que o Paul Guimard trouxe, né? Que ele fala, bom, o principal conhecimento que você deve ter
é o conhecimento moral. Então, ela está falando, reforçando o que ele está falando. O principal ensino é o evangelho e a moral cristã. E aí ela vai escrevendo, né? Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, para ensinar a viver, né, nesse estado de erraticidade. Ela até fala que fez os cursos de volitação e de alimentação, né? Vocês lembram que no livro ela vai falar que a forma de se alimentar é diferente e que ela aprende a volitar, tudo isso. Então, aqueles aprendizados fazem parte também desse estado de erraticidade que os espíritos errantes estão. Pode passar, Ana. E aí eu voltei lá na. Pode passar. Eu coloquei. Pode voltar, Ana. Eu coloquei a parte da Patrícia da escola. É para trás, Ana, por favor. Porque ela vai dialogar extremamente com o que o Paul Gilmart estava falando, e depois ela vai falar também dos espíritos maus. Volta um pouquinho, Ana, por favor. Que ela vai falar Aqui? que que os espíritos que são maus, eles não estão fatalmente condenados a permanecer mal. Eles também podem progredir, né, nesse estado de erraticidade, mas o que acontece é que raramente eles querem, porque eles também não têm esse discernimento de que, né, esse estado de maldade e de vingança não é o ideal para o progresso. Pode falar, Luciana. É uma dúvida. Hum, Por exemplo, quando a gente vem com um propósito, né? E aí a gente tem que se basear na moral cristã, é isso, né? uhum. É, Mas no né? caso, vamos supor, a pessoa roubou, né? Ou matou, como são esses espíritos maus, né? Que mata, que rouba. Eles podem receber o perdão? Sim, você vai receber o perdão de Deus, mas você vai pagar o que você fez, o mal que você fez. Mas Deus Não, vai sim. sempre te perdoar. Mas Mas vamos supor, você, a pessoa roubou, matou, não sei. E aí ela se arrepende. Nessa hum, vida, será que ela é hum, perdoada? Não. ela é Ela tem que perdoada. voltar. Ô, Mas Lu, eu posso falar, Dani? pode, mas é que o perdão não significa que ela não vai pagar o que ela fez, entendeu? Mas fala, Ana. Ô, Lu, não Oi. é questão assim, Deus não tem que perdoar, porque ele não se ofende. Não é ele que, não existe isso, Deus não perdoa, entende? Somos nós que colhemos as consequências dos nossos atos, o sofrimento é causado por nós. Então, não é que Deus não perdoou, ele sempre vai Perdoa. agir com amor para a gente, sempre. O amor dele é constante. Então, não existe não perdoar, né? Nós que causamos as consequências, as dores são Não, causadas sim, por nós. Então, mas aí não vamos supor, existe ele não perdoa, entendeu? é o que eu quero entender assim, a pessoa ela se arrependeu do que ela fez. Certo? Aí ela vai morrer um dia, né? Se arrependeu lá do que ela fez. Mas ela vai ter que voltar para redimir aquilo? É isso que eu quero entender, entendeu? Sim, é o que a gente fala em todas as aulas. Não existem vítimas. Você vai responder pelo que você fez sempre. Ah, Mesmo entendi. você se arrependendo, e você se arrependeu, que bom que você se arrependeu. Então, agora que você compreendeu o seu erro, você vai ter consciência disso. Então, chegou o momento de você expiar o seu erro. Então, você vai viver uma situação para você entender que aquilo que você fez não é legal. Entendi. Não, é que eu fico pensando, as pessoas que matam, que roubam, mesmo que se ela se arrependa, porque às vezes a pessoa pode se arrepender, né? Aí eu fico Sim. pensando, mas aí ela vai passar, ela mesma vai ser roubada, é isso? Alguém Ou vai roubar então, ela. vamos levar pelo lado de que nós todos já matamos, nós todos já roubamos, nós todos já fizemos coisas horríveis. E hoje a gente está aqui, né? Entendi. Para consertar as coisas que a gente fez no passado, né? Olha Uhum. quanto já evoluímos, né? Eu Então posso todo fazer uma mundo tem pergunta? jeito.
que agora quem ficou numa dúvida fui eu. Ai, Jesus. É que a gente vai, as pessoas vão levantando e a gente começa a ficar com dúvida também, né? Mas essa questão do você errar aqui, depois morrer, depois você vai pagar numa outra vida, não depende exatamente também do prejuízo, porque, por exemplo, sei lá, vamos supor, matei seu filho, um exemplo, né? Aí eu vou ficar com essa dívida, vou ficar com essa dívida aí. Só que se por acaso ocorrer o acerto nesta vida, não fica tudo bem? Quer Se eu, responder, Dani? se eu Porque conseguir, eu fui meio intrusa aí. se eu Pode conseguir responder, porque o esse daí acerto, o eu acerto tenho com essa dúvida, pode pessoa responder. nessa vida, não fica tudo bem? Ainda tem que levar para outra mesmo assim? Não se resolve nada nessa vida, então? Não, não, Só Paty, o que veio da vida não, calma. passada? Não, ninguém está falando que você tem que levar para outra vida. Você vai responder pelos seus atos quando você estiver pronta. Então, se você tem, que nem hoje, vai, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais você está pronta para responder pelo que você faz. Eu Então, tô assim, querendo pagar minhas contas, viu? quanto mais a gente estuda aqui, mais conhecimento a gente vai tendo, mais É, consciência você tem, mais pronta você está para responder. Então, assim, mais rápido vem a consequência. Então, vai. Eu sou uma pessoa que estuda sempre, eu dou aula há 1000 anos, não sei o quê. Poxa, eu tô super consciente de todas as coisas do evangelho, hein? Caramba! Então, quer dizer que então, amanhã, se eu cometo um mal e eu falo todos os dias para os meus alunos do GEMB o que eles não devem fazer. Aí eu vou lá e faço. No dia seguinte eu estou respondendo por isso bem. Porque mais consciente do que eu, você entende? Quanto mais a gente tem consciência, quanto mais ciente você é, mais você está pronta para responder. Então não significa que você vai levar para a próxima vida. Se você está pronta para responder por isso agora e você tem ciência do que você está fazendo e você poderia não ter feito, mas você vai estar pronta para responder. Não mas eu precisa ser digo na do próxima reparo do vida. mal ao outro, entendeu? Porque às vezes você consegue reparar o mal, não só o que você fez de errado, mas reparar o mal que você fez a outra pessoa, entendeu? Exatamente. Então, Eu quanto acho mais que daí, ciência no você caso do tem, mais perdão que a rápido você Luciana falou, responde. não é só o perdão no caso de Deus, mas sim aquele que você ofendeu, aquele que você Exatamente. Então, prejudicou, não é só né? para o mal, é para o bem também. Tudo que você tiver condições de fazer, você vai fazer o quanto antes, seja para o mal ou seja para o bem. Se você tiver consciência, entendeu? Obrigada. É Nada. o que Jesus fala, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, esse exemplo que a Ana falou, quem Exatamente. mais sabe, mais será cobrado por não cometer essas falhas, né? E para o bem Então, também, né? Então, assim, se tudo bem você. também. Porque, assim, ninguém aqui é perfeito. A gente vai, Não, mas né? aí eu fico pensando nessas pessoas Continua que. errando, a gente continua pisando no escorregando, é natural que isso aconteça. Mas aí você fez ainda, cometeu um erro, falou: Poxa vida, eu continuo fazendo aquilo que eu não quero fazer. E já tem essa consciência e vai ali e refaz de umas, né? Vai lá, pede perdão, ou então vai lá e faz algo bom para suprir aquele mal que você fez e criou a consciência, falou: Poxa vida, não devia ter feito tal coisa, vou lá, faço uma coisa boa. Nossa, imediatamente também são coisas boas que você vai colher, né? Então não é só para o mal, é para o bem também. Entendi. Obrigada. Nada. Pode passar, Ana. Aí o Kardec agora vai falar sobre os mundos transitórios. Pode passar. Ele vai dizer que são mundos que servem de estação ou ponto de repouso aos espíritos errantes depois de uma longa e penosa erraticidade. Os espíritos progridem nos mundos transitórios ao se instruírem com vistas à perfeição. Pode passar, Ana. Não são habitados por seres corpóreos, né? Por encarnados. Pode passar. E os espíritos
produzem não, progridem nos mundos transitórios ao se instruírem com vista à perfeição. Já falei. Pode passar, Ana. Mesmo, e aí Foi ele está esse. falando um pouco das características, né, desses mundos transitórios. Mesmo não tendo belezas naturais, refletem a beleza da imensidade. E os habitantes são livres para deixar esses mundos e irem para onde desejarem. Pode passar. E aí, para a gente entender um pouco a diferença entre mundo transitório e as colônias espirituais. Aí ele vai falar que os mundos são mundos materiais, planetas, satélites e estrelas não habitados por seres materiais encarnados, e as colônias espirituais são regiões da espiritualidade ligadas a determinados mundos materiais. Ô, Ana, você quer explicar melhor essa diferença? Porque Mundos transitórios. São mundos materiais, planetas, satélites, estrelas, não habitados por seres materiais, por seres encarnados. Colônias espirituais. São regiões da espiritualidade ligadas a determinados mundos materiais. As colônias espirituais, elas vão estar sempre ligadas aos nossos mundos aqui, né? Então, para receber os espíritos que estão aí nesse processo de transição, né? Que estão encarnando, desencarnando, eles vão estar ali sempre perto, próximo desses mundos, né? Dessas regiões. Os mundos transitórios são esses planetas que, por exemplo, a gente está aqui no mundo de provas e expiações, certo? É um mundo onde a gente passa um determinado período, então agora, vamos dizer assim, que vamos fazer de conta que o Marcelo, ele tá aqui como um espírito que ele já está num processo evolutivo dele, que da agora, na próxima encarnação dele, ele já está indo para um planeta melhor que o nosso, que ele já está pronto. Então ele está aqui num processo transitório para ir para um outro planeta que vai estar acolhendo ele para uma próxima evolução dele. Então, planetas, como é que eu posso explicar? acho que Ah, não, nesse passa um daqui slide, são no os. outro tem o mapinha dos mundos. Ah, não, é que nesse daqui que você botou é o que não é habitado por seres materiais. É, é. Eu confundi. E aí aqui é o que a Ana estava falando, dos mundos. Não, acho que Pode dar fui eu que seguimento, Dani, que eu não estava no seu raciocínio. Pode dar confundi. seguimento. Da classificação dos mundos, segundo o grau de adiantamento dos seus habitantes, que foi o exemplo que a Ana deu do Marcelo. Então, tem os primitivos, que são geralmente as primeiras encarnações ali da alma humana, os de prova e expiação, que é onde a gente está, os regeneradores, os felizes e os celestes divinos. Então, são os mundos que a gente vai passar um período, evolui e passa para outro, evolui e passa para outro. Pode passar, Ana. E essa definição tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, ele vai explicar detalhadamente a característica, a qualificação desse mundo, quem está lá são os espíritos perfeitos, espíritos, né? Então, vocês podem ler lá que está bem definidinho. E aí eu trouxe um spoiler até do livro que vocês estão lendo, né? Do Nosso Lar, que vai falar das colônias espirituais, do que a gente falou, que vai chegar, desencarnou, vai se tratar nesses locais. Então, ele está falando do Clarencio, né? Quando ele bem o momento que o André Luiz desencarna. Então, ele está descrevendo, né? Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de uma grande porta encravada em altos muros. Então, ele tateia
um ponto da muralha e a porta se abriu. Aí aqui no desenho, essa figura é do projeto Imagem que o GEMB tem. Eles estão carregando aqui, ó, quem eles estão carregando é o André Luiz, que no livro acho que não tem imagem, mas é só um spoiler para a gente ver. Pode passar, Ana. E aí ele vai falar, né, o que está acontecendo com o André Luiz. André Luiz foi recolhido em um leito depois de hospital e depois de perguntar, foi informado que estava em uma esfera espiritual vizinha à Terra. Pode passar. Vocês já começaram a ler o livro? Então já leram essa parte, né? Já. Depois, depois de algumas semanas de tratamento, o André Luiz saiu pela primeira vez do hospital a acompanhação, né? Então ele sai do hospital e está ali conhecendo esse local. Pode passar, Ana. Impressionou-se, né? Então ele vai descrevendo ali as impressões, as sensações que o André Luiz tem do local. Então, ele fala que impressionou-se com as avenidas largas, árvores, muita gente nas ruas, enquanto Lisias explicava que estavam nos arredores do Ministério do Auxílio. Pode passar, Ana. E então, é só para a gente ter uma noção, de como são essas colônias espirituais. E aí, no livro, o André Luiz vai relatando, né? Tudo que, como ele é acolhido, depois tem até uma hora que ele fala lá da comida, da sopa, né? Que ele vai explicar. Então, aí, depois que vocês lerem, é bacana que vocês vão fazer o link aí com que essas imagens não tem no livro, mas para compreender como é que é essa chegada, né? Passa, é acolhido. Aí ele vai sendo tratado e aí ele entra ali num estado de erraticidade. E depois o outro tópico é percepções e sensações e sofrimento dos espíritos, que também é um tema que a gente viu bastante no livro Violetas na Janela, que a Patrícia faz uma descrição longa, né, das percepções, das sensações, e também tem ali algumas histórias do Ramiro, das três irmãs, três irmãs, três amigas, né? Que elas vão relatando os sofrimentos delas também, né? Ali, dentro daquela situação. Pode passar, Ana. E aí ele vai falando o que que acontece, né, com os espíritos, quais são as percepções e sensações quando eles se encontram nesse estado de erraticidade. Então, conservam as percepções que possuíam na sua vida física e adquirem outras. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais ampliado é o seu conhecimento. E se a gente pensar no livro que a gente leu, vocês lembram como a Patrícia descrevia, por exemplo, o Maurício, que muitas vezes ela falava que o Maurício sabia de muitas coisas, porque ele era ali um espírito que estava num grau de evolução espiritual maior, né? Então é isso que ele está falando. Quanto mais a gente vai se aproximando de ser um espírito perfeito, um espírito puro, mais o nosso conhecimento vai se ampliando. E aí ele continua que esses espíritos que estão mais próximos da perfeição, eles possuem uma ideia mais justa do presente, pois julgam com base no todo, né? Então, que é muitas vezes o que a gente, no estado e na evolução que a gente está, a gente não consegue fazer, né? Porque muitas vezes a gente vai passar por uma situação e a gente tem ali só o conhecimento daquela situação. E o espírito, quando ele está mais em outro estágio de evolução, ele consegue enxergar ali todos os movimentos que resultaram na consequência daquela ação que a gente está ali passando. Pode passar, Ana. Não tem conhecimento completo do futuro, mesmo quando atinge a perfeição absoluta. Então, nenhum espírito tem o conhecimento completo do que vai acontecer no futuro, nem mesmo os espíritos mais puros, mais perfeitos. Tem as suas atitudes limitadas pela consciência,
onde está a lei de Deus, porque eles concebem, compreendem ali, né, o que são as leis de Deus e a consciência é limitada porque as suas atitudes, os seus hábitos, eles vão estar pautados ali pelas aqueles princípios que estão na lei de Deus. Somente podem ver, se comunicar e compreender a Deus quando atingem a perfeição total, que era o que a gente viu lá nas aulas iniciais, quando a gente falou dos atributos de Deus, né? E um deles é que o Kardec fala por várias vezes, né? Que em determinados estágios de evolução espiritual, a gente não consegue compreender ainda o que é Deus, porque a gente está nesse processo de aprendizado, de entender que Ele é soberano, que Ele está em todas as coisas, que o amor dele por nós é infinito. Então, quanto mais o espírito se aproxima de ser um espírito perfeito, mais ele tem essa compreensão da magnitude do que é Deus, né? A gente ainda não consegue compreender, mesmo se a gente pensar, bom, a gente, quando acontece alguma situação que a gente fala, ai, por que que Deus permitiu? Porque a gente também não consegue compreender esse amor de Deus, esse amparo de Deus e entender que mesmo as provas mais difíceis são para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. E os espíritos que estão, conforme os espíritos vão avançando, eles vão conseguindo compreender que todas essas situações elas são harmonicamente orquestradas por Deus, né? Então é isso que ele está falando, que quanto mais vai se apurando espiritualmente, mais você consegue ampliar essa compreensão do que é Deus. Pode passar, Ana. Oi. Ele vai falar, né, que percebe os sons e os sentidos de forma muito mais apurada do que os encarnados, de acordo com seu adiantamento espiritual. Somente veem e escutam o que desejam. Então, a gente pode lembrar muito dos relatos da Patrícia, quando ela vai descrevendo ali todas aquelas sensações e percepções que ela tinha, como ela percebia que os sentidos dela iam mudando aos poucos e como ela observava também, né, alguns os espíritos que estavam ali com ela, como eles tinham, eles percebiam som, como eles tinham os seus sentidos ali, olfato, mais apurados, né? Porque ela vai ali no livro descrevendo a todo momento a mudança que estava acontecendo com ela também e ela se comparava, não, ela observava como é que os espíritos que estavam ali, principalmente o Maurício, como ele lidava aí com essas percepções, sensações. E as belezas naturais, que são muito mais impressionantes, que ela também fala, né? Até nesse trecho que eu trouxe quando ela vai falar da escola, ela fala das belezas naturais, de como ela descreve também como ela se impressiona, né, com o que ela vê. Pode passar, Ana. E nesse livro, O que é o Espiritismo, Allan Kardec também vai reforçar como é que se dá essas percepções, sensações e o sofrimento dos espíritos. Então, ele vai dizer novamente que os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, então mais sensível, mais elevado, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permite ver nem ouvir. Então, Kardec, neste livro, ele também vai reforçar tanto aquele relato que a Patrícia faz, e ele vai dizer, né, que quando ele fala que são que na nossa passagem terrena a gente não consegue muitas vezes ter essa percepção por conta da matéria, né, do corpo, que vai limitando também que a gente tenha esses sentidos mais aguçados. Pode passar, Ana.
E aí ele vai dizer sobre os pensamentos, né? Que todos os pensamentos nele se repercutem. E eles os leem como em um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. E tem aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, quando o Kardec indaga os espíritos, né? Se a espiritualidade sabe de tudo que a gente pensa, e ele fala que sim, que muito mais do que a gente consegue imaginar. Então, ele está falando que tudo que a gente consegue esconder, ainda em relação ao pensamento, enquanto estamos aqui nessa passagem terrena, no mundo espiritual, a gente não consegue esconder. E é importante a gente pensar, né, quando fala nessa questão do pensamento, quando a gente fala de amar o próximo, não desejar o mal para o próximo, muitas vezes a gente está desejando mal só ali dentro da gente, mas a espiritualidade está sabendo de tudo ali o que está acontecendo, né? Então, quando a gente É o fala, famoso Deus tá vendo, né, Dani? Deus está vendo, Deus está vendo, sabe de tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente fala, ah, não, eu não gosto de fulano, eu não, né, eu trato bem, mas lá por dentro, ai, tomara que caia, como é metida lá, tomara que quebre a unha dela, não sei o quê, né? Então, Deus está vendo tudo e quando a gente chega ali né, quando a gente desencarna, diz o Costa que passa um telão assim para a gente ver tudo que a gente fez. Pode passar, Ana. Tá mesmo, é hora da verdade. Mesmo aquilo que a gente nunca contou para ninguém, né? Ai, E meu aí Deus do céu, gente, eu não quero viver. as conversas secretas que a gente tem nos grupos de WhatsApp só com duas amigas. E aí o Kardec vai indagar, né, os espíritos sobre a fadiga, e ele vai falar, e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas, né? Então, como é que se dá isso no mundo espiritual? Não pode sentir a fadiga como a entendez. Então, ele está falando que não tem esse mesmo peso, esse mesmo sentido que a gente tem enquanto está aqui por essa passagem terrena. Conseguinte, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em atividade, em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, que é o seu repouso. E a gente lembra da Patrícia, que ela vai, já no finalzinho do livro, ela vai falando, tem uma parte que ela fala que ela quase não precisa mais dormir, né? Então, é justamente disso, que ela já não sente aquele cansaço e necessidade de dormir. E, se não me engano, ela até fala de algum mentor que acompanha ali com ela que nem dorme mais, né? Então, é justamente disso que ele está falando, que a fadiga, e a necessidade de descanso se dá diferente, no mundo espiritual, nesse estado de erraticidade. Pode passar, Ana. E aí ele continua: quer dizer isto que há momentos em que o pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário. Então, ele está falando do repouso, do espírito. Então, quando ele fala que continua em atividade, o pensamento está ali trabalhando, mas ele não é tão ativo e é um repouso que não é comparável ao repouso do corpo. Então, não dá para, não é o mesmo cansaço que se tem, né? Quando você tem órgãos do corpo que precisa repor as energias, mas é um outro repouso que a gente não tem ainda noção de como é. E aí ele vai falar, a espécie de fadiga, né, de cansaço que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda a relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevado seja, tanto menos precisarão de repousar, que foi o que a gente viu também no Violetas da Janela, que ela vai falando, né? Ela que os espíritos superiores, os mentores que estão ali, o Maurício, eles não se sentem cansados, eles não precisam dormir. Então, quanto mais a gente vai se elevando espiritualmente quando tiver
nesse processo de erraticidade, menos a gente vai se sentir cansado e menos a gente vai precisar descansar. Pode passar, Ana. E aí ele vai falar também do sofrimento dos espíritos, né? Que ele, nessas perguntas, nesse compilado de perguntas, ele fala das percepções, das sensações e do sofrimento dos espíritos. Como é que se dá esse sofrimento, né? Então ele indaga os espíritos. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Pode passar, Ana. Angústias morais que o torturam muito mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então, é, não é esse sofrimento de dor que a gente tem, né, de se ferir, enfim, é muito mais o sentimento de angústias morais. Pode passar, Ana. E é o inferno, né? Quando dizem, que tá no inferno. Esse é o inferno da gente, né? É a questão mesmo moral, são as nossas dores morais mesmo que nos afligem, que é pior do que o que as pessoas conhecem mesmo como aquele lugar que se chama inferno para as pessoas. Esse é o nosso inferno, né? E no livro também, né? Sem dar spoiler, o André Luiz vai falar disso, né? É. O sofrimento dele que ele até cria, né? Não vou falar, né? Que ele tá. E aí eu trouxe para a gente lembrar também dessa questão do sofrimento da história do Ramiro lá, né? No livro Violetas na Janela. Pode passar, Ana. E eu não peguei tudo, né? Porque a gente já leu, mas vocês lembram da história do Ramiro, né? Que era aquele menino jovem que começa a namorar com uma menina, e aí a menina tem uma turma lá que usa droga, e ele começa a consumir também, e aí ele sofre um acidente de moto e morre. E aí aí ele já está falando, quando ele desencarna e se dá conta, né, que ele desencarnou, vocês lembram que ele fica um período ali vagando, e aí ele começa a sentir falta, do vício que ele tinha, né? Então ele fala, fui procurá-los e nem me aproximei, que são aquelas pessoas lá que consumiam drogas. E aí ele vê, porque ele está agora na situação que ele está, de espírito, ele consegue ver para além, né? Ele fala, ao lado deles estavam monstros terríveis e horríveis. E aí ele também, quando ele vê que a turma dele, que ele vai para a turma dele, vocês lembram, né? Que ele vai para a turma dele para um pouco um período de consumir droga, porque ficam assustados com a morte dele, e ele continua vagando, procurando ali, e ele encontra outras pessoas e ele vê essas pessoas sem entender muito bem quem também são aqueles monstros que estão ali com aquelas pessoas. Aí mais tarde ele está relatando, né? Que ele vem a saber que são irmãos viciados que estavam presos ali, né? Naquele sofrimento por conta das drogas. E eles vampirizavam os encarnados também viciados, que era o que ele também fazia, né? Quando você tem um vício, você desencarna, depois você fica ali querendo, né? Quando você não consegue resolver essa questão, você fica ali querendo se viciar, você passa a vampirizar, os encarnados que têm esse vício. E quando o Costa sempre fala para a gente que a gente nunca bebe e nem fuma sozinho, né? Que a gente sempre tem um espírito ali vampirizando que também está se nutrindo ali do vício que a gente tem. E o Ramiro continua falando que ele estava desesperado, né? Porque ele fala ali que ele precisava de qualquer jeito, mesmo desencarnado, suprir aquele vício que ele tinha. Pode passar, Ana. E aí ele vai falar, né? Quando o espírito não está, o Kardec. Oi? Lá no Oba estava 32. Ah, não sou eu, não. Escutei Dani.
quando o espírito diz que está sofrendo, os sofrimentos não são físicos, são angústias morais bem piores do que os padecimentos terrenos. Então, ele vai falar que por que pior? Porque a percepção e a sensação ela fica muito maior. E se a gente lembrar do relato do Ramiro, ele fala várias vezes que ele fica desesperado, né? E é nesse sentido que a doutrina dos espíritos vem trabalhando junto aos encarnados, né? Junto aos encarnados no sentido de da gente cuidar do nosso pensamento, dos hábitos e dos vícios. E principalmente, o mais importante é da gente resolver essas questões enquanto encarnados, porque quando desencarnar, elas ganham uma amplitude muito maior. E aí o Kardec fala, evitando as angústias morais para o futuro que são piores. Pode passar, Ana. E boa Boa noite, gente. noite. Acabou, apesar dos problemas técnicos, foi. Mas esse tema é bem, tem bastante conteúdo, né, Ana? Então tem que ler mesmo para poder entender direitinho, porque é bem detalhado. São as perguntas É, têm nem sempre a gente consegue passar todo o conteúdo, né? Então é bom ir são lá e muitas buscar questões. e ler na íntegra. E é bem gostoso esse tema também, né? Ele parece É. difícil, mas quando você lê, ele é gostosinho. Bom, tem alguns minutinhos, se alguém quiser fazer comentários. Tá? Dani está à Perguntar? disposição. A gente, vou falar aqui de outra coisa. Fala. A gente está falando em outras vidas, né? Eu estou lendo um romance que chama A Amante do Inquisidor. Meu Deus do céu, que coisa! A hora que você começa a ler o que o bispo fazia, o que o rapaz dá vontade de ser, você falar, meu pai, isso não é desse mundo, literalmente. Meu, não sei nem, ó, eu tô assim, tipo, nos 30% do livro já com um desespero de pensar o que era esse mundo que a Está gente escuro aí para você, não? que é muito feio, mas o que Está era escuro? isso Está em escuro aí para você? 1800 e tava lá. É fora da casa. É fora da casa. É assustador. Já terminou a aula já. É, tem umas obras que vocês vão ler mais para frente Não, que e isso porque eu trata. comecei a ler assim, é Você um desliga aquele romance, né? ventilador? Tipo, é um Pode romance. desligar. Pode? Um bom Ah, pá, centímetro. é isso. Ave Maria. Elza está com o microfone aberto. Tô? Deixa eu Tá. ver. Mas tem mesmo, Luciana, se prepara, porque tem muitos livros horripilantes, né, Ana? Tem, tem. Mas é bacana porque mexe bastante, assim, né? Te coloca no chão, assim. Ah, no chão no sentido de, olha, gente, a realidade é essa. Se cuida. Acorda. Quando É, Valério, acorda. né? É, É esse ano que você leu Valério, Dani? Foi foi esse ano esse que você leu? mesmo. Ó, me dá até arrepio de você Dana, falar. Valério é um, né? Foi. É um. É, coisa que a gente não faz nunca mais, né? Depois que lê o livro. É. É bom. Muito bom. Então vamos lá, gente. Quem vai fazer as vibrações e a prece final? Fábio, quer colocar o nome do seu pai aí no chat para a gente fazer uma vibração? Quem vai fazer as vibrações, gente?
Ninguém quer vibrar. Economia de vibração nessa sala, gente. Prece final. Dou-lhe uma. Vibrações, vai. Dou-lhe uma. Azar, eu vou escolher. As Lucianas já fizeram. Rose, você faz a vibração, amor? Deixa eu. Não peguei o nome da galera aqui para botar presença. Vou tirar foto, que aí depois eu anoto. Posso fazer. Quem falou? É a Rose. Rosemary. Ah, perfeito. Prece final, gente. Pelo amor de Deus, deixa de preguiça. Ó, minha cara. Vou reprovar todo mundo. Gente, anota aí, dia 25/11. Façam um esforcinho para estar no Gembe. Tá? Anotem aí. Pati, prece final. Pati, não se finja de morta, porque a morte não existe. Abre seu microfone. A Patrícia não tá nem aí, ó. Ela nem tá lá. Não, peraí, Pati gente, aí. vocês estão. Não, é que eu estava no banheiro mesmo, Hum. desculpa. Vocês estavam falando sobre vibração e prece? É, a vibração a gente já tem, você vai fazer a prece Desculpa, final. eu saí um pouco, na verdade, tá? Eu fui no banheiro e aí eu fiquei ouvindo de longe, mas não estava conseguindo ouvir direito. Agora eu tô aqui. Você quer que eu faça o quê? Uma Prece final. prece? Prece final. Entendeu? E aí, olha, Rose, Oi. tem dois nomes importantes aqui pra gente, olha, todo mundo da sala. Vibrações. É, temos aqui Juarez Gagliano, que é o pai do Fábio. E o irmão da Luciana, Ricardo, e eu não sei falar o sobrenome. É, É, Steinwacher. Steinweicher. Obrigada. Vamos enviar muito, muito, muito amor. Vamos de verdade enviar vibrações de muito amor para eles e para toda a vibração que ela fizer, tá? Então vamos lá, pessoal, fechando os nossos olhos, envolvendo a Rose nessas vibrações de hoje. É assim, com o nosso coração cheio de amor, de gratidão, depois dessa aula, a gente vai vibrar com muito amor para, agradecendo toda a espiritualidade que esteve conosco nesse momento, né? A gente vai vibrar também para o nosso país, para os nossos governantes, que neste momento de tensão, de
de disputa, que seja feito o melhor para o povo, que as coisas sejam feitas com amor, com muita responsabilidade. Nós vamos envolvendo também cada um de nós com toda essa vibração de amor, de paz, de compreensão. Vamos envolver o Juarez Gagliasso também com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, com toda a vibração, que chegue até ele tudo o que ele precise. E também o Ricardo Steniovac. Nós estamos envolvendo também a toda a nossa família, a todos os nossos amigos, ao nosso ambiente de trabalho. A gente vai vibrando e transformando tudo em muito amor, em muita paz, em saúde. E assim, com o nosso coração e o nosso cheio desse sentimento bom, a gente vai retornando e agradecendo por essa noite. Pode a hora que quiser. Senhor Deus Pai, agradecemos pela aula de hoje, pelos aprendizados e reflexões que tivemos. Reconhecemos que nós temos que caminhar em evolução para que cada passo possamos ter aí um aperfeiçoamento moral que nos aproxima de Ti, que nós possamos também aprender a mudar os nossos hábitos e fazer com que a gente pratique a caridade aos nossos próximos, aos nossos parentes, nossas famílias, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, né? Levando para o nosso cotidiano amor, esperança, né? Caridade, e que sejamos instrumentos aí de paz e fraternidade para que um dia a gente possa ir estar num bom caminho que agrade ao Senhor. Que essa aula seja não só seja aprendida, mas que ela seja vivida no nosso dia a dia. Amém. Assim seja.